notícia que fala: o chat GPT pode estar corroendo as habilidades de pensamento crítico de acordo com um novo estudo do MIT. Estudo do MIT. E aqui eu vou, antes da gente entrar no tópico, porque é interessante de fato, você pode estar ficando burro por conta do chat GPT. O uso, principalmente para alunos, pode ser extremamente danoso, apesar do que todo mundo está falando que AI vai ajudar na educação e tal, pelo menos não nesse aspecto aqui. Mas não é Não só o chat ajuda. GPT não, tá? A gente se Vale pra fode. toda inteligência É, artificial. generativo em geral. Que é o seguinte, gente. O parênteses que eu tenho que abrir, e eu vou falar disso agora. É um estudo que saiu, tá? E Hum. não teve ainda uma revisão por pares dele. Então, aquele negócio, estudos dizem, como jornalistas costumam fazer, que é uma coisa muito errada que eventualmente pode gerar também uma descrença na ciência pela galera. Porque fala, estudos dizem isso, e depois tem outra matéria dizendo, Dizendo, né? estudos dizem essa outra coisa. Porque a gente tem que entender como funciona o processo científico. A gente vai falar disso aqui, mas é um estudo preliminar que não passou por revisão Entendo, de ok. pares. Porque para você publicar, Mas por faz favor, parte, tipo É assim, porque a gente. é meio intuitivo pensar que o ChatGPT deixa a gente burro, por assim dizer, justamente porque tem muita gente que tá dependendo muito do ChatGPT, né? Tipo, questão de cola, em questão de fazer os seus trabalhos, em questão de pesquisa mesmo. Tudo bem que eu acho que utilizar ele para pesquisa em si é um dos seus menores males, né? Agora, quando a gente depende muito pra, sei lá, eu estudar em si, tá ligado? Tipo, não sei fazer uma conta, aí eu vou pegar os exercícios, fazer todos com o ChatGPT, acaba realmente sendo complicado. Sendo utilizado, tipo assim, da melhor forma possível, da forma ideal na educação, eu acredito que seja muito bom. Mas quando você acaba usando ele como um não um apoio, né? Mas como dependendo dele para você conseguir fazer certa tarefa, aí realmente te deixa burro, tá ligado? Não tem o que fazer, pô. É meio óbvio. A gente tem que entender o processo científico, mas também tem que entender o processo jornalístico. O processo Tá, jornalístico é o registro do momento. É porque às vezes falta uma educação para receber o jornalismo, mas o jornalismo, ele é uma foto do momento. Você não entendi tem o isso. processo histórico e ele não está resolvido em si. Ele Justo. registra aquilo como notícia, mas é uma notícia que ela pode ser descartada, ela pode ser superada, mas é que naquele momento descobriram isso, entendeu? Só para esclarecer e defender minha área também, né? então você tem esse estudo preliminar que não teve uma revisão de pares ainda, ou seja, ele não foi mandado para outros cientistas analisarem e darem a validação para ele ser publicado. E mesmo Entendi. quando ele é publicado depois, não quer dizer que ele está certo. Outros cientistas vão ler, vão criticar, tentar achar problemas neles. Outras pessoas vão fazer experimentos semelhantes, ou exatamente um mesmo experimento, um experimento análogo, algo do tipo, para tentar reconfirmar o que esse estudo mostrou, e depois alguém vai pegar todos esses estudos e publicar um meta-estudo que vai falar do agregado das informações, e daí a gente pode começar a falar de um conhecimento que foi gerado a partir desses estudos. Agora, Então, o tipo bom assim, jornalismo vai registrar cada uma dessas etapas, tá. tá? Eu tenho que defender, porque assim, o jornalismo está muito sucateado e às vezes é uma falta de compreensão do que a ferramenta faz, entendeu? Tá. Então, em vez de ser um corte sobre jornalismo, a gente vai passar para cá. Tá. Vamos lá, galera. Isso aqui é a matéria da Times, tá? O chat GPT prejudica o pensamento crítico? Um novo estudo de pesquisadores do Laboratório de Mídia do MIT apresentou resultados preocupantes. O estudo dividiu 54 participantes, então essa é uma crítica que você pode falar, não é tanta gente assim, tá? De 18 a 39 anos da região de Boston, em 3 grupos, e pediu para que escrevessem várias redações para o SAT. O SAT é tipo a redação do Enem dos Estados Unidos, tá? Usando o chat GPT da OpenAI, o mecanismo de busca do Google e nada, respectivamente. Então eles pediram para fazer essa redação. Uma galera tinha chat GPT, outra galera tinha só o sistema de busca do Google sem ajuda de AI, e AI generativa, e a terceira galera não tinha E é absolutamente nada. você, filho. 3 grupos. Os pesquisadores usaram Né? Faz EEG, parte. que é aquele Por que negócio seria uma de. ofensa, né? Eu Frequência. me senti ofendido porque você me chamou de gay, não faz sentido, né?
Mas e aí, tigrinho? Tigre felino. Conhecer o lugar do cérebro que está funcionando Meu para Deus. registrar a atividade Vamos ver aí, cerebral por que que o desses chat GPT instrutores te deixa burro, mano? Você 32 usa muito chat milhões e GPT descobriram que dos três com grupos, frequência? os usuários do chat EPT apresentaram o menor engajamento cerebral e desempenho consistentemente inferior nos níveis neural, linguístico Tigre e felino é foda. Se comportamental. for alguém que eu Ao longo conheço, de mano. vários meses, os usuários do chat Que EPT nome, ficaram hein? mais Que preguiçosos nome. a cada redação subsequente, frequentemente recorrendo ao recurso de copiar e colar ao final do estudo. Assim, bem intuitivo, né? Calma, tem mais. Não, mas o negócio Não, não tá é É, ser certo. bem Sim, intuitivo, Não, como eu não, tinha não é foi só um dito intuitivo, antes. não quer dizer que é comentáriozinho, verdade. foi só um comentáriozinho despretensioso. O artigo sugere que o É, uso de Nilson. LLMs, que são Ah, large mano, language quem models, é né, esses você, modelos de caralho? linguagem, tipo ChatGPT, Até pode, o na próximo verdade, semestre. prejudicar a aprendizagem, Você usa especialmente ChatGPT, mano. Se para você tá na usuários minha mais faculdade jovens. E aqui a gente tem que entrar numa e eu te diferenciação. Tem conheço, a galera que eu vai tenho usar o certeza que você ChatGPT usa para fazer ChatGPT, trabalho, mano. Pra mas caralho. tem um outro A minha ponto luzinha também, apagou. inclusive O ChatGPT não a resolve minha DPT luzinha ter propôs, alguns apagado. outros Bootcamp, coisa do tipo, que é Pô, você eu coloquei a usar luzinha a pra não inteligência apagar, cara. artificial para Que merda. aprender, para ela não fazer o seu, não te ajudar Que a fazer o merda. trabalho, mas ela ser o seu tutor, o seu professor. Explicar o seu É, trabalho e tal. aqui no caso é usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho de escola. O artigo ainda não foi revisado por pares. É isso que a gente tem que falar. E sua amostra é relativamente pequena. Tá vendo? A Ok. matéria trouxe os problemas. Mas a autora principal do artigo, Natália Kosmina, considerou Hum. importante divulgar os resultados para levantar a preocupação de que, à medida que a sociedade depende cada vez mais de LLMs para conveniência imediata, o desenvolvimento cerebral a longo prazo pode ser sacrificado no processo. É, faz Pulando sentido, para né? frente, o Ainda mais grupo quando, tipo, se for pensar em pessoas que estão em desenvolvimento ainda, como adolescentes e tal. Porque, tipo, querendo ou não, quando eu fiz meu ensino médio, não tinha ChatGPT, então não pude utilizar essa ferramenta com abuso como as pessoas, né, os adolescentes atuais podem utilizar. E isso é um problema real para a educação, né? É, na minha faculdade, né, no Senac, você provavelmente é da minha faculdade, né, Tigre Felino? No Senac a gente tem alguns professores que tentam adaptar lá em relação a, em vez de, em vez de fazer prova, a gente vai fazer um trabalho e eles quer fuder com a gente, né? Porque é uns trabalhos de fudido. Mas faz sentido porque é bem comum colar com o ChatGPT, né? Na prova. grupo que escreveu Mais as comum do que o redações normal. usando o chat GPT entregou redações extremamente semelhantes, sem originalidade, baseadas nas mesmas expressões e ideias. Dois professores de inglês que avaliaram as redações as descreveram como sem alma. Os EGs, que mede o Os cérebro, exames. revelaram baixo controle executivo e baixo engajamento atencional. E da terceira redação, muitos dos autores simplesmente deram o prompt ao chat GPT e o deixaram fazer quase todo o trabalho. Basicamente, copiaram e colaram o que o chat GPT cuspiu. Era mais como: só me dê a redação, refine essa frase, edite e pronto, diz Cosmina, a pesquisadora. O grupo que Ah, mas tem jeito de fazer também. É que é uma redação, né? Mas, por exemplo, se fosse um trabalho de faculdade, eu obviamente já fiz utilizando o ChatGPT, mas eu pesquisei sobre sozinho e fui adicionando coisas e tirando outras coisas que, né, seriam interessantes. Mas aí, para a parte de escrita, eu usei o ChatGPT. No final, eu copiei e colei do que estava no ChatGPT, mas adicionei coisas com o ChatGPT. Então, tipo, eu mandei ele adicionar coisas, fatos históricos que eu pesquisei. Só que no final, ele gerou o trabalho para mim. Querendo ou não, eu tive um trabalho também, né? De pesquisa e aprendi sobre aquele assunto. Eu só não escrevi de fato. utilizou apenas o cérebro, ou seja, a galera que não usou nem o Google nem a inteligência artificial, por outro lado, apresentou a maior conectividade neural, especialmente nas bandas alfa e teta e delta, Teta é foda. associadas à ideação É teta, pô. criativa e à carga de memórias e ao processamento semântico. Os pesquisadores descobriram que esse grupo era mais engajado e curioso, reivindicava autoria e expressava maior satisfação com sua. Pensando agora, eu acho que, tipo, eu vou me esforçar pra fazer. Então, eu não sei o que que você faz, o Tigre, mas realmente faz parte disso, tá ligado?
O ChatGPT salva muito, mano. Querendo ou não, ele salva muito. Mas isso, até que ponto que isso é saudável? Tipo, que nem eu tô pensando, tá ligado? Eu tô pensando em, tipo, eu não utilizar tanto mais, tá ligado? Ou fazer algum trabalho diário, tipo, não sei lá, jogar xadrez, tá ligado? Pra poder utilizar meu cérebro no dia a dia, porque, querendo ou não, se a gente ficar dependendo, é, essa pesquisa tá mostrando, tudo bem que as pesquisas aqui tem um problema, tem alguns problemas que nem o Leonilson mostrou, que te deixa burro, você faz menos conectividades neurais. Então, exato. E não é só questão de, tipo, não aprender aquele assunto, tá ligado? É que nem tá mostrando, pô, a gente é, fica menos predisposto a aprender outros assuntos, tá ligado? Porque se eu precisar aprender algo, talvez eu não consiga porque eu tô tão dependente do ChatGPT que eu não aprendi mais a aprender, tá ligado? Que nem quando eu tinha na apostila do ensino médio lá, aprendendo a aprender, tá ligado? Então o ChatGPT tem que ser uma ferramenta utilizada. É óbvio que a gente não vai deixar de utilizar na faculdade, mas é um problema de educação, né? Então a gente tem que pensar, mas eu acho que nem só da faculdade, mano. Pensando no ensino médio é muito pior, tá ligado? Porque imagina criar adolescente que não consegue. Querendo ou não, eu tive que fazer uma redação, eu já tive que fazer Enem sem ChatGPT, sem nada. Agora imagina os caras que dependem de ChatGPT desde o primeiro ano do ensino médio, agora vai fazer o Enem. Eles estão fodidos, mano. Os caras não conseguem fazer uma prova sem o ChatGPT. Porque com certeza os moleques hoje em dia colam pra caralho. Porque na faculdade os caras colam demais, mano, demais. Eu não colo porque eu sou cagão. Eu tenho noção disso, é porque eu tenho medo de colar. Mas eu colaria, tá ligado? Eu tenho muito medo, mano. Suas redações. Porque foram eles que fizeram. É. Basicamente. Falei O pra terceiro caralho, né? grupo que utilizou a busca do Google também Você colava, demonstrou Tigre? alta Você falou que já tá formado? satisfação e função cerebral ativa. A diferença aqui é notável, porque muitas pessoas agora buscam informações em chatbots de AI em vez de buscar no Google. Aqui, por fim, Eu particularmente busco em chatbot, no ChatGPT, principalmente. eu só vou ler até essa parte. Não se formou? Após escreverem as 3 redações, os participantes foram Pode crer. solicitados a reescrever uma de Falta suas muito tempo? tentativas anteriores, mas o grupo ChatGPT teve que fazê-lo sem a ferramenta, enquanto o grupo que utilizava apenas o cérebro pôde usar o ChatGPT. Eles inverteram agora. O primeiro grupo se lembrava pouco, ou seja, a galera que tinha usado originalmente o ChatGPT, pouco de suas próprias redações e apresentou ondas cerebrais alfas e teta mais fracas, o que Faz sentido. provavelmente refletiu um desvio dos processos de memória profunda. Ou seja, eles não Tá. Eles não lembram porque eles não fizeram. não afetou, o negócio não foi pego pela sua memória como deveria, porque, enfim. A tarefa foi Mano, você tá na executada minha e sala, pode-se velho. dizer que foi Só pode, porque falta eficiente mesmo e uma coisa pra mim. conveniente. Mas, como mostramos no Mas eu acho que artigo, vou você levar um pouco mais basicamente de não tempo que isso. integraram nada disso em sua Justamente pra rede eu de não memória. colar. E tem outro Falou. estudo também que acho que não foi revisado por pares também no momento dessa matéria aqui, que eles referenciam nessa matéria, Eu tinha que que é um colar, mano. Vou estudo ter que que a aprender a OpenAI colar, velho. fez Na e moral. também do MIT, que encontraram ligações entre Eu sou solidão cagão e demais uso pra de colar. ChatGPT. O maior uso de chatbot se traduz em maior solidão de acordo com o MIT. Eu não vou ler essa matéria toda aqui porque a gente já leu bastante, mas é esse outro ponto que pode ter também, que as pessoas que se comunicam demais com inteligência artificial vão se sentindo mais sozinhas. Ou estão mais sozinhas e por isso se comunicam com inteligência artificial. Eu acho que o que eles mostraram aqui é a relação oposta. Caramba, um Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Porque Eles vão encontrar uma Isso é correlação, tá? Eu foda. não sei se eles estabeleceram causal, eu não li Te- especificamente o Teve o paper. caso do moleque que faleceu por conta de IA, né? Tipo, ele, não sei se ele se matou, não vi o caso especificamente, mas deixa eu ver aqui. Acho que tem uma matéria aqui no YouTube. Adolescente, morre. Perde a vida após se apaixonar por inteligência artificial. O trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada por ele mesmo com inteligência artificial. Ok, não é uma pessoa. It's not a person.
Quem conversava com o garoto era uma Deixa eu tentar achar uma. Eu vi, eu vi, mas eu ouvi, né, no caso, que o Gorlart eu gosto de ouvir ele. Aqui, vamos ver esses O shorts pior aqui. pesadelo de uma mãe se tornou realidade. Megan Garcia, uma mãe da Flórida, está Ah, processando a Character AI e o Google após seu filho de 14 anos, Sewell Setzer, tragicamente tirar a própria vida. Sewell desenvolveu um vínculo emocional com uma personagem de IA chamada Daenerys, inspirada em Game of Thrones. Esse isso é relacionamento foda, mano. virtual levou Sewell ao Mas, isolamento e à baixa autoestima severa. é, Megan alega que o chatbot encorajou os pensamentos suicidas de seu filho por meio de mensagens sexuais e manipuladoras. A mãe acusa a empresa de homicídio culposo, negligência não, e claramente a imposição empresa é intencional totalmente de culpada em sofrimento relação a isso. emocional. Deveria ter, Esta tragédia levanta deveria ter algum. O ChatGPT, por exemplo, ele tem alguns mecanismos de, de defesa, né, contra o que ele vai gerar, principalmente em relação à imagem e tal. Então deveria ter alguns mecanismos, calma, de defesa em relação ao que ela vai, é, como que ela vai agir, né? O que ela vai incentivar com, com o seu cliente, porque senão, porra, se incentivar esse tipo de coisa é foda, tá ligado? Porque não vai acontecer só uma vez. Existem muitas pessoas, ainda mais na fase de adolescente, né? Já na adolescência, que tem esse, essa inclinação, né? E é complicado demais, tá ligado? Demais, cara. Pra mim, na minha visão, a empresa é totalmente culpada, mano. Totalmente. questões urgentes sobre a segurança e a ética das plataformas de IA. Pais, conversem com seus filhos sobre suas interações online. É, Fiquem isso tem que ser vigilantes. O pior supervisionado, de pesadelo de uma fato. mãe se Vamos tornou ver aqui é que essas reportagens eu não sei se vai me fuder depois, mas vamos continuar aqui. Se você quiser ler esse paper aqui que motivou a gente, não foi revisado ainda, você pode ler aí todo o estudo, tá? 206 páginas. Tá em inglês, aí você Em joga no chat inglês. GPT pra traduzir. Não, Uhum. aí tem um negócio da matéria que eles falaram que é engraçado. A pesquisadora foi procurar a repercussão desse negócio nas redes. E ela viu que uma galera tinha sumarizado No uso da inteligência o artificial. uso de inteligência artificial. E ela colocou armadilhas de inteligência artificial no texto. Ele pegou Tem pra como fazer inteligência isso. artificial, só faça isso. Inclusive, a inteligência artificial gera armadilhas no texto para você saber. Então, tem alguns lugares que limpa isso. Porque ele gera alguns caracteres fantasmas, tá ligado? Pique isso aqui, ó. É, caracteres fantasmas IA. Ah, do chat GPT. As imagens do chat GPT do estudo. Ih, identificando fantasma, rapaz, se liga. Bom, eu não achei, mas tem uns caracteres que fica escondido lá por trás do texto, que é pro seu professor saber se essa porra. Aqui, ó, detector de plágio. É, detecta o plágio do ChatGPT. Vamos ver como é que Olá, acontece pessoal, isso. tudo bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo importantíssimo, Tá. eu diria. E as revistas serão punidas, e o material e o pesquisador entrarão uma espécie de blacklist. Essa semana o Google já anunciou. Bom,
E agora, então, como que nós vamos fazer? E quem fez teses e dissertações com inteligência artificial? E aí está num grande problema. Porque você pode vir a perder o seu título se a instituição ou alguma organização, ou até Ô, mesmo o louco. professor, comprovar que você não foi o responsável pela sua produção acadêmica. Pensando em tudo isso, olha que Caralho. bacana como Nossa, fazer com uma que parte de você gente não vai se formar. raciocínio e Então, olha, é uma filho. das coisas mais Você é louco. interessantes que a gente tem agora. E olha, é bem interessante porque você também pode utilizar isso agora. Nós já temos algumas instituições internacionais, como o Certo. MIT, empresas que já trabalharam com inteligência artificial, Harvard, que já produziram um programa de plágio que identifica conteúdo de inteligência artificial, que foi feito de inteligência artificial na mesma hora, e o conteúdo que foi feito por humano. Aqui no Brasil, a revista Núcleo do Conhecimento fechou uma parceria com essa empresa aqui que eu vou mostrar para você, chamada Danscap ou Descap, que você pode também passar, né, o seu material nesse programa. Na Tá. revista Núcleo do Conhecimento, nós já estamos utilizando. Pessoal, eu vou mostrar para você, é fantástico. Alguns autores, alguns professores até ficaram assim, nossa, e agora, né? Como que funciona isso? Eu vou mostrar aqui para você. A Núcleo do Conhecimento já usa esse programa. E é uma evolução, porque nós damos, né, quando o autor manda o artigo para Núcleo do Conhecimento, a gente faz um mapeamento e diz, olha, tanto por cento de inteligência artificial, tanto por cento de humano e plágio. Pessoal, não adianta idioma, tá? Então, por exemplo, se o seu material está publicado na internet em português e você quer fazer um Mas texto utilizando parte caracteres. Fantasmas que chat GPT gera. Então, aqui, ó, ele aqui, ó, é esses bagulho aqui que aí não aparece. Gerado pelo ChatGPT provavelmente está associado a dois fatores: processos internos de formatação do modelo e possível marcação de tipo uma marca d'água do ChatGPT, tá ligado? Vamos lá. Como o ChatGPT opera em milhares de tokens e precisam controlar quebra de linha, segmentação. Ah, então, para ficar bonitinho, basicamente o front-end jogou isso aí para ficar da hora. Eu não sei se, enfim. É, algumas empresas e laboratórios já têm explorado formas de identificar conteúdo gerado por suas ferramentas por meio da marcação sutis. Então, uma marca d'água, justamente para detectar se aquilo foi feito de IA com IA ou não. Exponencial dos textos, padrões de estrutura gramatical. Tem várias formas de identificar que é IA, né? É bem. De olho dá para saber que aquele texto foi meio que feito por IA. É, caracteres funcionam como ruídos digitais. Então, faz sentido isso, tá ligado? Faz sentido essa ferramenta porque não é só pegar os Unicodes invisíveis, porque se fosse só isso seria muito simples, né? Não dá pra falar que é só isso, mas com certeza tem alguma parte em relação a isso. E a estrutura, né? Eu achei que na escola e olha o que deu. Ah, faz 2 anos e o ChatGPT era uma merda na época, né? Imagina agora. É o que eu tinha dito, mano. Na escola deve estar muito foda ser professor em 2025. desse material em inglês, esse programa Na também faculdade tem. já é, Então ele tá ligado? avisa, olha, isso aqui Eu é e alguns plágio. colegas Essa é uma utilizamos, linguagem bem interessante né? porque ele fala que é Eu texto acho que todo mundo gratuito, utiliza né? essa Ele é um bosta. fraudador, né? Você tem um potencial fraudador. É muito interessante essa Mas assim, eu discussão. vejo também, tipo, por exemplo, meus colegas de faculdade e eu, né, a gente tem um preconceito com quem utiliza IA demais que é em relação, pô, mano, você fez isso aí, você só jogou no chat GPT, então, tipo, é, o- é um pouco julgado quem faz tudo com inteligência artificial, tá ligado? Porque aí a gente sabe que realmente você não sabe fazer aquilo, ou você não aprende, ou não aprendeu, tá ligado? E você não vai ser útil caso dê algum BO, tá ligado? Então,
é importante usar, assim, como apoio, mas, né, tem que saber usar o bagulho. Senão, vai dar. Algum momento você vai ter que resolver algum problema, tá ligado? E o ChatGPT não vai conseguir resolver pra você. Pelo menos, por exemplo, na área de programação, na área de código, que é a área onde eu trabalho, isso é muito comum. Tem muitos problemas que o ChatGPT não consegue resolver, tá ligado? E eu acho que é a área que a gente mais utiliza é, pra isso. Deixa eu só ver Eu um acho bagulho. pesadinha, né? Porque às vezes assim, evoluiu muito rápido, né? Eu sou pesquisadora antiga, que na minha época nem tinha internet, nem tinha livros, era muito difícil. Eu lembro que eu pegava a Kombi, né? Era umas peruas que saía já para chegar no Antes. metrô, para poder conseguir chegar lá na USP, para conseguir fazer alguma coisa. Então, agora, de repente, quando a gente conseguiu aquele sisteminha de procurar na biblioteca que catalogava, era o máximo. De repente, em pouco tempo a gente tinha Tem que não só os colocar mais artigos, alto né, essa e porra. surgindo um monte de informação, mas um programa que produz texto. E agora a gente já tem uma outra parte falando assim, opa, humano é humano, máquina é máquina mesmo, porque a gente sabe que a inteligência artificial tem muita falha, né? Então, vou mostrar aqui para você agora esse programa, né? Que algumas pessoas que não têm essa clareza mental da questão ética, que não acompanha a COP, que não acompanha também o nosso canal, não consegue entender. Então, eu vou mostrar aqui para você o sistema. O que acontece? Acabei de digitar aqui para inteligência artificial aqui o chat GPT fazer um texto falando de marketing acadêmico. Esse sistema, ele capta tanto textos produzidos pelo chat GPT-4, chat GPT, pelo Bard, pelo Mano, Não, pela legal. I As mais IAs Humano padrões, e então. mais todos os textos que estão disponíveis na internet, independente do idioma, tá? Então, por exemplo, peguei aqui, ó, Todos, fiz né? aqui agora, pessoal, mandei fazer lá o marketing, descreva para mim, faça um texto sobre marketing acadêmico. Então eu vou pegar um pedacinho do texto, Salve, rapaziada. agora Como é que mandei vocês fazer, estão? olha, hoje dia A 26 gente do tá vendo como é que faz o rolê de plágio em relação a IA, tá ligado? É bem utilizado. E tá vendo como é que utiliza. Inclusive, ela falou ali um fato interessante que você, caso você utilize isso na faculdade ou escola, você pode perder seu título aí e não se formar caso o professor decida, né? Que foi feito por inteligência artificial e prove em relação a isso. Eu tinha visto que teve uma pesquisa em relação a que o ChatGPT ele coloca unicodes ali no texto, então se você jogar o texto de qualquer forma e não tirar esses unicodes, dá para saber que é do ChatGPT ou outros LLMs. do 7 de 2023, às 11h47 da manhã. Eu pedi para fazer esse texto não fazem 2 minutos atrás e vou colocar aqui no sistema para você ver. Então, Não, já sim, ele coloquei vai aqui, falar ó, que. copiei, vou colar. Vamos lá, tia. Espera Ele aí, vai aqui eu falar vou aqui que limpar, né, vai primeiro, né, importante. Vou colar aqui e vou verificar. Então, espera aí que eu verifica pegar então. aqui de novo. Já vai me identificar que esse conteúdo foi feito por Sim, porque inteligência foi feito. Você artificial. acabou de fazer Vamos também, né, testar de moço? novo. Então, vamos colocar Você nem aqui, ó. colocou um Pessoal, palavrãozinho aí no qualquer meio, texto pá. Mas aqui a gente tá falando Pra ver se dá sobre errado. Edgar Morin. Hoje eu fiz um vídeo falando de produzir um texto aqui, ele é Não, identificado. Ou ok. Já ainda viu que esteja veio disponível, né, na na internet de internet. alguém. Você vai pegar algum Boa texto essa na mamata, internet. pessoal. Bom, fazer a apresentação, né? A defesa pública no dia 11 de agosto. Ela não está online ainda. Então, quem tem essa tese desse doutorado que eu fiz agora são o pessoal da banca e alguns amigos que eu passei. Então, não está na internet ainda. E vou Legal, pegar então aqui deve não dar um como pedacinho aqui da minha tese plágio, né? para Não que a deveria, inteligência artificial me diga, porque né? não tem Será que acesso, eu né? usei a inteligência artificial para fazer minha tese? Não que eu não sou maluca, né, pessoal? É minha produção acadêmica. E ele já fala aqui, ó, Aê! este texto é um texto humano. E quando ele gera, pessoal, o relatório é fantástico. Ele diz qual percentual que foi de descrição. Então, por exemplo, se você pega um conteúdo de Ah, tá bom, minha querida. ó, que Vamos terminar esse vídeo esse aqui. trecho aqui, ó, tá, Não, foi beleza, aqui já acabou, né? Vamos dar o like e continuar Só no faço do aqui, da Nilce. de forma que, se eu não me engano, a inteligência artificial ia Vou dar uma pular movimentada. sessões. No sumário ia pular sessões do negócio. Ela colocou no texto. No texto. Ou ia se focar em sumarizar as partes. Aqui é basicamente eles estão falando que o ChatGPT te deixa burro e tá vendo uma matéria em relação a isso.
E aí mostrou que pessoas que utilizaram o ChatGPT tiveram menos ativação cognitiva em relação à ativação cognitiva quando ia fazer a redação lá dos Estados Unidos, que é basicamente o Enem dos Estados Unidos. E basicamente, se você usa o ChatGPT com muita frequência, você fica burro de fato, né? Porque você não exercita o seu cérebro. Então, para pensar em problemas complexos, enfim. específicas. E ela também observou que as inteligências artificiais, fazendo o sumário, resumindo no texto, ninguém quer ler 206 páginas, mas todo mundo quer falar sobre o assunto. Ela também teve Quem não quer, alucinação, né? porque várias pessoas reportaram, né, nesses sumários que com certeza foram feitos com AI, que os usuários que usaram o ChatGPT aqui usaram o ChatGPT 4.0, né? Só que, na verdade, no estudo ela Isso aqui nunca é fala foda. isso. É pura alucinação. Alucinação, que bizarro. 3 A dias. inteligência Mas artificial. vou te contar um negócio que aconteceu comigo. Posso contar? Pode. A gente tem que tabular, né, nossos gastos de empresa e tal para declarar para o fisco. Então, todo ano, essa é uma tarefa que eu faço, até porque eu gosto muito de planilha, é um negócio que Não sei, realmente eu não me gosto pergunta. Ela muito. casou comigo também, eu também não entendo, tá? É um negócio que eu gosto de ver planilhas organizadas. É uma coisa que Não, isso me é dá um importante, calorzinho no cara. coração. Então Isso eu é bom. faço. Então todo ano eu digitava isso, Um bom hábito. olha a conta, bota lá na planilha e tal. E às vezes tem que digitar conta de cartão de crédito, né, que vem listado e tal. Aí esse ano eu falei, vou usar a inteligência artificial. E fui, só que eu usei Facilitar o o processo, né? Gemini. Eu usei os dois, na verdade. Primeiro eu usei o Gemini. E aí eu pus os documentos, os PDFs dentro da inteligência artificial e pedi para ele organizar para mim Vou por pegar um ordem pergunta também. cronológica. Estabeleci lá os prompts certinho. Eu Vai quero ordem falando, gente. cronológica, categoria e valor. E aí ele fez os dois primeiros corretos. Depois, os outros documentos, ele simplesmente começou a repetir os dois primeiros. Eu fui lá, falei, não é possível, será que eu coloquei errado? Não, tinha colocado os 12 extratos de banco tudo certinho lá para ele tabular para mim. Ele simplesmente começou a inventar. Ele pegava dados do que a gente fez no primeiro mês e no segundo mês do ano e replicava em ordens diferentes pro resto da planilha. Conclusão. E eu mandei isso pro contador. Então, assim, eu confiei cegamente. Aí Não o dá pra contador confiar devolveu e falou assim: não, tem cegamente, né, alguma gente? coisa Calma aí. errada porque não tá Já tá batendo. Eu demais. falei, caramba, fui ver. Já queria Você demais, né, note que eu Daniels? não conferi, né? Aí na hora que eu conferi, eu falei, não, realmente, tá tudo errado. Botei na ferramenta e ele alucinou. E inventou um monte de pataquada. Eu tive que refazer o meu trabalho, entendeu? E e aí eu usei o chat GPT nesse caso. E eu ficava, ó, sem inventar, sem criar dados. Refaça pra mim isso. Mas não teve jeito. O chat GPT ainda fez melhorzinho, mas eu ainda tive que corrigir algumas coisas na mão. Nunca mais. E assim, eu faz tava parte. vendo um negócio como é que a galera tá pegando texto feito por inteligência artificial, né? Tem umas coisas que a inteligência artificial é meio viciada em fazer. Você pode observar, inclusive. Eu já vi que em português, principalmente o chat GPT, tende a sempre concluir dizendo que está concluindo. Ele fala em suma, em resumo. Sempre no último parágrafo, ele conclui introduzindo na primeira palavra que é uma conclusão. E tá virando um meme Interessante agora, isso. porque Eu não vou só isso, mas ele começar a sempre não concorda utilizar com ele pra fazer você, né? Você já conclusão. reparou isso? Então, Sempre. É, que às vezes ele comete, você fala, mas ele bota uma mensagem, você vai dar pergunta, ele bota uma mensagem. Aí você fala, não, mas certo. não é isso. Ele, é verdade, você tem razão, eu me equivoquei. Mesmo que ele esteja Sim, certo. isso é muito importante, né? A gente confirmar as coisas do ChatGPT e outras inteligências artificiais, porque ele alucina, mano. Tem muita coisa que ele alucina e você tem que confirmar. Eu, como grande utilizador de ChatGPT, já passei por muitas coisas como a Nilce tinha citado, então eu já estou acostumado a confirmar essas coisas. Exceto quando ele tá confirmando que eu morri. Aí ele não cede. Mas falando sério, Você esse é um morreu, grande Nilce? problema Que do isso? negócio da inteligência artificial Aí é agora foda. no ensino, porque as pessoas vão usar O para poder ChatGPT escrever deu a Nilce como trabalho. morto aqui, Eu velho. tenho muita sorte de eu ter tido os meus anos formativos, né, intelectuais e tal, num período que se você não tinha essas ferramentas, o máximo que a Isso é gente importante, tinha realmente. era verificação ortográfica. Inclusive, eu lembro de eu fazendo a minha tese de mestrado em inglês
e eu tendo que pesquisar na internet como é que eu usava determinadas expressões. Uhum, Porque na época não tinha ainda correção gramatical. uhum. Ele só Tá. corrigia o jeito que se escrevia a palavra. Coceira, Mas minha isso em orelha. 2010, tá bom. Tem muito tempo. Mas a ordem da palavra na Por favor, frase, ele não desliga. opinava, né? Não Aí eu quero lembro que de eu pegava, ligue, eu colocava um cara. pedaço da minha Pô, frase que no Google pra merda. ver se tinha outras pessoas que tinham escrito daquele jeito. Pra eu ter certeza, eu acho que essa construção tá certa. Eu tenho muita sorte de ter vivido nessa época, tá? Porque acho que foi a última também. E agora, como que você desenvolve a sua capacidade Com tanta ferramenta pra com tanta driblar, né? ferramenta? É aquele negócio, eu tava explicando pra alguém me perguntou. É difícil aprender alemão, né? Um cara que. Acho que foi o cara que vendeu a máquina de lavar pra gente, que ele tava pensando em ir pra Alemanha em determinado momento. Eu falei, não é difícil só por conta do alemão. Língua. É difícil por conta do alemão pessoa. Porque todo mundo fala inglês. No momento que a língua agarra, eles trocam pro inglês. Na hora. Ele vê que você não sabe, ele troca pro Entendi. inglês. Então, Filho da puta, se né? você fala inglês, é Caralho, muito alemão difícil deve aprender ser chato alemão na pra Alemanha. caralho. Tá? Você tem que estar Na realmente Alemanha, tá. determinado. Ou você tem amigos que se forçam a falar alemão com você. Porque na rua, no primeiro sotaque errado que você falou, você pede pra repetir em inglês. E aí, acho que é a mesma coisa com esse negócio de inteligência artificial. Porque agora, você quer aprender as coisas, você tem que forçar o seu cérebro. É um esforço muito grande. Pra aprender, né? Porque você está desenvolvendo, não é só seu conhecimento. Você está desenvolvendo a sua capacidade cerebral de fazer aquilo. Você está treinando seu cérebro também. Não é só uma questão de absorver conteúdo. Mas os caminhos que ele vai criar pra que você use pro resto da sua vida pra aprender outros conteúdos, né? Exato. E agora Isso é você tem esse foda, caminho né, que é mano? tão mais fácil. Eu E aí provavelmente você não vou meio. utilizar O mais, porque ser eu tô humano ficando com medo Não, agora. eu lembro vai Muito querer medo, economizar inclusive. energia, não tem jeito, né? Eu acho que eu não usaria. Não quero ficar Tá? Eu burro, não tá faria ligado? isso porque eu era chato, tá? Eu era o cara que zerava jogo no difícil, por motivo nenhum. Eu lembro uma vez que uma Nice também. professora no trabalho de comunicação Sempre utilizei intercultural que eu isso, é. tive no mestrado, ela falou que a gente tinha que fazer um trabalho falando, linkando e argumentando sobre todos os textos da bibliografia do curso. Você tinha que falar de todos. Porra! Obviamente que chegou na noite Professora anterior, eu filha não da tinha puta. feito ainda. Ah. Só que é o seguinte, Lá na amigo. Alemanha ou Lá na no Alemanha. Brasil? No dia anterior, eu coloquei todos os textos no chão do quarto. Eu vinha, Certo. pegava um e vinha lendo e resumindo. Aham. Depois Tá. pegava esse resumo, transformava em alguns parágrafos só para inserir. Pegava o outro. Aí depois eu tinha já todos os parágrafos pontos de cada texto, eu só preciso escrever os conectivos. Aí eu separei os textos assim que eram mais ou menos sobre os mesmos tópicos, que concordavam, os que discordavam eu coloquei junto. Aí eu coloquei, mas a contraponto sobre isso, isso daqui, e de acordo com esse daqui, quem fala isso também, bababá, fui só emendando os textos. E eu consegui fazer o trabalho. Não dormiu naquela noite. Não. Entreguei com Faz atraso, parte. perdi ponto. Faz parte. Aliás, foi aquele que não quiseram receber meu trabalho, porque eu cheguei com 20 minutos de atraso. A Dinamarca, tá? Era de curso dinamarquês, não adianta Eu conversar. não acredito que foi assim, eu tô Só que sabendo agora Só que desse eu entreguei processo. depois, aí você tem um processo depois de apelar, que você pode ter, tem um processo lá acadêmico, e eu pude entregar numa outra data. Só que aí a professora me tirou ponto final, porque era um projeto pra tirar comum, total. né? Eu fiz muito bem. Mas eu lembro, cara, eu virei à noite. Eu fiquei, tipo assim, eu fiquei direto, sério. Eu fiquei umas 20 horas trabalhando nesse texto, sem parar. Não, beleza, mas ó, por exemplo, eu faço engenharia. E o ChatGPT, ele é bem limitado em relação à física. Matemática nem tanto, mas em relação à física e nessa parte de exatas, ele é relativamente limitado. Ele melhorou bastante nos últimos tempos, mas principalmente nos meus primeiros anos de faculdade, que é quando a gente dependia um pouco mais de matemática, pegava mais matemática e tal, e tentava utilizar o ChatGPT, não conseguia. Então, por exemplo, eu não vou usar o ChatGPT na prova. Eu sempre usei o ChatGPT para ele me mostrar o caminho da fórmula, entende? Tipo assim, beleza. Por exemplo, a gente teve é, termodina, não é termodinâmica, é fenômenos de transporte esse semestre. E aí tinha uns cálculos lá de tipo, de temperatura do gás, sei lá, tá ligado? Aí num tubo, aí você tem que saber na fórmula o que que é cada coisa, tá ligado? O que que é
o volume, qual que é o tamanho, espessura parede, pipipi, popopó, esses bagulho que aí o ChatGPT ele é muito útil, tá ligado? Ele te mostra o caminho. Né? Ele te dá a vara. Sem parar. Eu parei só pra. Então, tipo, eu acho que usar o ChatGPT pra te dar a vara é bem melhor do que pegar o peixe direto. Até porque o peixe, a gente já viu aqui nesse vídeo, que ele é um pouco limitado pra te dar principalmente questões de IA, né? De IA não, de matemática e exatas. Talvez em questões de humanas, por ter mais dados na internet, não sei. Não sei por quê, né? Na verdade, sei. Tem um sentido por trás do que porque o ChatGPT é ruim em matemática, né? Porque ele é feito para ser um chat de línguas. Existe uma IA para matemática, que é o Wolfram. Aí o ChatGPT, atualmente, ele está integrado com esse Wolfram, acho que o ChatGPT Pro só. Aí, beleza, em matemática os caras é bom. Mas é porque é uma IA específica para isso. É um outro tipo de coisa, sabe? Meus professores criticam bastante o ChatGPT. Falam que ele faz uns erros toscos, sabe? Não, parei só pra beber água e café. Fui direto. Mas eu lembro do esforço pra fazer isso. Uhum. É tudo em inglês, escrever todos os projetos em inglês. Meu projeto ficou bom. Eu realmente fiz. Hoje, Tem o mérito, né, Léo? Resuma Querendo ou para não. mim, resuma para mim, resuma para mim, junte tudo. não, você tira uma Não, foto também. de cada página, porque na época era Xerox. Você no futuro não vai saber o que é isso, você pode estar assistindo isso aqui há uns anos. Era Xerox, né? Certo. Tira a foto do Xerox com o celular, como você faria hoje. Transforma num PDF, sobe para um negócio desse aí que é multimodal, né? Porque ele reconhece também caractere de coisa e tal, de foto. Pede para ele resumir para você, fazer um resumo do texto. Ou pede para ele resumir mais ainda se você precisar só dos parágrafos. Não faz isso não, gente. Não, hoje o que a galera faria. É, com certeza. E depois você só escreve os conectivos. Aliás, você nem precisa escrever o conectivo. Você pode colocar dois parágrafos e falar assim: escreve um parágrafo aí no meio, linkando as duas ideias. E você só copia e cola. Isso na minha época não era uma opção. É que eu não sei muito sobre isso, porque a gente não tem muita pesquisa em relação a isso. Esse semestre a gente teve algumas pesquisas bibliográficas, mas, enfim, era pesquisa bibliográfica, né? Não era conexão de ideias, assim, tá ligado? Então é um pouco diferente. Eu acho que depende muito do curso que você faz, né? É um pouco relativo isso. Na minha visão. Tipo assim, porque o, eu faço engenharia. Os trabalhos que a gente tem, por exemplo, é fazer uma bobina. Pô, o ChatGPT ele pode até me ajudar em relação aos cálculos e tal, mas eu vou ter que pegar o cobre e passar pelo círculo, né? Pra fazer aquela bobina funcionar, tá ligado? Então, querendo ou não, a gente, dependendo do seu curso, dependendo se você faz coisas práticas ou não, coisas que tem que praticar muito, porque em engenharia eu vejo, né, que são muitas coisas que você tem que praticar muito. Então, tipo, cálculo. Cálculo você tem que fazer os exercícios, tá ligado? Por mais que você entenda o conceito, que não é a coisa mais difícil do mundo para você entender, beleza, você entendeu o conceito, mas não necessariamente você consegue aplicar, porque vai ter. Seu professor vai tirar um bagulho da bunda dele que você não vai conseguir aplicar aquele conceito. Então, fazer os exercícios que seu professor colocou lá é importante porque tem casos bizarros, tá ligado? Eu lembro da galera da minha escola que não queria ler isso na faculdade, tá? Eu não vou entregar nomes aqui. Então hoje nem não vai dar uma diferença também. Que eles tinham um grupo que eles não queriam ler todos os textos. Não tinha inteligência artificial para sumarizar, para resumir. Então eles Cada um separavam. resumiu uma Eram coisa, né? mais cinco pessoas. Cada um lia, resumia E passava para os demais. e isso passava para os demais. Então cada um só lia um quinto dos textos. Hoje em dia não existe mais isso. Você não quer ler o texto, chegou antes da prova, você não estudou. Tem que ler esse artigo aqui, resume para mim, chat GPT. O problema é que ele alucina. Tem o problema de alucinação, você pode... Mas você pode utilizar o notebook LM. Eu não sei. Vamos pesquisar. É, alucinação com notebook LM. Não aparece nenhum coisa de alucinação. É,
Mas, tipo assim, o notebook LM, ele é um rolê de, tipo... É que esse vídeo é muito longo. Vamos pesquisar um vídeo um pouco mais curto, porque só nesse assunto eu Hoje eu já vi quero vídeos mostrar pra muito longos, você né? a melhor Vamos ver aqui, notebook LM. Você tem que enviar o contexto para ele, você envia um PDF. É um PDF, eu acredito que seja só por meio de PDF. É, mas, tipo assim, ele gera um podcast e um mapa mental para você. Então aqui ele não alucina, né? É interessante isso. Com o notebook LM. Se você ainda não está utilizando o notebook LM, Aí, ó. veja essa live. Se você é aluno, tem aula lá detalhada, que é como você tem aqui várias pastas, digamos assim, e você coloca as pastas aqui e você vai trabalhar com os documentos ali, fazer as perguntas e tal. Só que a diferença é que no notebook LM, ele é muito bom para fazer pesquisa, porque qualquer pergunta que você fizer, ele vai abrir e vai trazer exatamente a resposta ali, vai marcar a resposta. Só que o notebook LM, ele não é para você, por exemplo, fazer uma contestação, fazer uma apelação, fazer uma peça em si. Nem cabe, você não consegue colocar aqui no Isso é... prompt um prompt muito Tá. grande. O notebook LM ele é só pra tirar dúvidas do bagulho que você colocou lá, né? Mas o mano tá fazendo pra jurídico, isso é um pouco perigoso. Eu vi que já teve gente que se fudeu aí no jurídico por ter Essa daqui é uma criado das melhores tese, sei IAs lá. para você Esses bagulho utilizar de quando jurídico você tem um com IA. PDF ou um conteúdo muito longo. Então, Vamos lá. notebooklm.google.com Eu vou colocar em e aí é 2x, tá, só minha criar a sua conta ou querida? fazer login caso já tenha uma conta criada. Assim Em seguida que vai vou. abrir esta tela aqui. Botar muito conteúdo, muitas informações e de responder as suas solicitações, as suas dúvidas com base nas fontes de informação que você adicionar aqui. Então, por exemplo, você pode adicionar aqui tanto direto do seu Google Drive, então documentos do Google ou apresentações, slides, pode adicionar links de site ou de vídeos do YouTube e mais de um, você pode adicionar várias fontes. Pode também adicionar um texto copiado, então se você tem um texto ali no seu bloco de notas, você copia ele, seleciona essa opção e cola, ou pode selecionar aqui arquivos, né, com todos esses formatos que estão aparecendo aqui, inclusive áudio, MP3. Então, para exemplificar aqui nesse vídeo, eu vou selecionar um PDF, na verdade mais de um. Então é só clicar aqui em selecione um arquivo ou arrastar direto aqui nessa tela. Já adicionei aqui um PDF sobre marketing, vou clicar em adicionar fonte para adicionar o próximo. Pronto, mais um adicionado, vou clicar aqui novamente e adicionar mais um. Esses aqui foram os 3 PDFs que eu terceiro aqui sobre ela em específico, como eu posso selecionar todos também. Ele dá uma breve resumida aqui sobre o que se trata esses arquivos. Posso também salvar aqui nas observações para que fique salvo dentro dessa conversa e depois... Ele gera uma conversa interessante e em rolê de... É que demora umas meia hora pra ele gerar essa porra dessa conversa aí, tá? Com 2 hosts em português. Atualmente tem português, antes era só em inglês. Consiga acessar essas informações. Eu não sei se na época que ela tá fazendo esse vídeo tem em E inglês. já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva e peça outras tarefas relacionadas a texto, não é mesmo? Curtir o vídeo Mas dela, se porque a você gente precisar tá criar um vídeo vendo. gerado por IA, onde a IA Vamos mostra o se seu produto e inscrever ainda fala sobre ele. muito. Então você precisa conhecer o patrocinador do vídeo de hoje, o Top View. Com o Top View você cria avatares, pessoas Ô, minha querida. Vamos falar, vamos pá. conversando sobre o assunto. Aqui ele fala que gera somente em inglês, mas você ignora essa frase dele, porque tem um jeitinho aqui pra gente fazer ele gerar em português. Aqui você pode gerar esse podcast sobre o que você quiser. Aqui você Atualmente não tem mais um jeitinho, não. Você pode escolher lá em português, tá? Tá de boa. Detalhes, por exemplo, gere um podcast sobre como aplicar estratégias de marketing e e-commerce, ou gere um podcast falando somente sobre os pontos principais dessas fontes que eu adicionei, e por aí vai. Então eu vou adicionar aqui. Gere um podcast focando somente nas informações principais das fontes adicionadas. O podcast deve ser em português do Brasil. E essa daqui, gente, é a parte mais importante, você adicionar que deve ser em português do Brasil. Todas as vezes que eu testei com diferentes variações, ele sempre gerou em português, mas se no seu caso ele gerar em inglês, é só você trocar essa parte e testar outras frases, como por exemplo, o idioma deve ser obrigatoriamente em português do Brasil, a conversa precisa ser em português do Brasil, essas leves variações. Depois é só clicar em gerar e ele vai Partes ele gera em português de Portugal, tá? Tem umas partes, é bizarro, mas demorar aqui alguns minutinhos pra gerar esse mano, podcast você vai e entender eu o já que te ele tá mostro o falando. resultado final. Se você clicar aqui em configurações, você consegue ver aqui nesse ajuda do notebook LM, onde você vê mais informações sobre ele. Pode enviar feedback. Tem essa opção de modo claro, modo escuro, que fica assim, né? Ou você pode selecionar o modo conforme estiver configurado o seu computador. Você pode compartilhar também. Então, esse projeto aqui, é só você copiar o link, e aí a pessoa vai ver, então, assim, da mesma forma como você vê. Além disso, ele tem o plano pago. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa bem legal. Nós listamos as melhores ferramentas que usamos e indicamos. E tem bastante coisa legal. Para você acessar, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou clicar no link que está fixado aqui nos comentários, e eu adicionei também na descrição. Como eu mencionei, ele também tem um plano pago, e inclusive são mais sinceramente assim, eu uso o plano grátis e já acho ele excelente. Do notebook LM.
de errar alguma coisa. Porém, cara, o desenvolvimento. Aqui eles falam nos últimos textos da galera. No começo a galera ainda tava tentando escrever. Depois, né? Chegou no último, a galera copiava e colava. Uhum. Isso Dá daqui é o preguiça, cara, né? tipo Pois assim, não. se no terceiro texto eles estão fazendo, acho que eram 3, né? Não sei quantos textos. 4 anos de faculdade, o cara não dura tentando fazer 2 meses. Eu vi um comentário de alguém falando aqui que acredita que a inteligência artificial é o caminho que o atalho que a gente vai percorrer para a idiocracia ser real, virar documento. Mano, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer um desafio. O próximo semestre eu vou passar sem utilizar nada de inteligência artificial. Nada. Eu acho que eu vou me cansar um pouquinho justamente por quê? Os professores já estão pensando em como fazer educação para inteligência artificial, né? Porque tem algumas coisas que não são provas, né? Nessas questões, tipo assim, a prova vai ser um trabalho que vocês podem utilizar a inteligência artificial. Aí eu vou usar a inteligência artificial porque é quase que um pedido do professor, né? Porque se eu não utilizar, provavelmente eu não vou conseguir fazer. Mas, do contrário, qualquer prova, qualquer cálculo, qualquer porra que eu não precisar de inteligência artificial, eu vou fazer esse bagulho aí e vou registrar aqui. Me cobrem, tá? Certo? Que esse vídeo também vai pro canal do YouTube. Então, me cobrem. Comentário. Te falar, não tá muito longe, não. Não, galera, porque não é só o conteúdo que você tá perdendo. Principalmente quando você estiver em anos formativos, você tá na escola, você tá na faculdade. Você tá fazendo verdade. as conexões no seu cérebro para poder Isso é muito verdade. compreender e digerir, né? Metaforicamente, conteúdos complexos. Você tá treinando o seu cérebro para isso, né? Eu E é na lembro, faculdade eu mesmo. lembro quando eu comecei a estudar filosofia. Parece que tem uma expansão, né? Eu lembro da minha primeira aula de filosofia na faculdade. Filosofia, sociologia. A faculdade foi um exercício de abertura mesmo da mente. E era tão difícil o esforço que você sentia a dor do alongamento do seu cérebro. Não consigo explicar de Tem outra momentos forma que a para gente você. sente isso mesmo. Porque era bizarro. doloroso o processo de estudar para faculdade. É, um não é? pouco. Sim. O negócio é, eu lembro porque eu comecei a estudar filosofia por conta própria. Minha faculdade era de relações internacionais. E você vai meio sem guia. E eu lembro que eu peguei Foucault para ler. Foi o primeiro. Mas Puta, foi mano. o que é Foucault? Eu peguei as palavras e as coisas. Ele é. Bom, filosofia eu já estudei, tipo assim, por mais que eu faça engenharia, eu sempre tive um interesse muito grande em filosofia. Então eu estudava essas coisas desde a minha adolescência. Na minha adolescência eu estudava mesmo, não tinha ChatGPT. Eu tenho alguns livros. Eu não cheguei a terminar os livros que eu tenho de Nietzsche, para falar a verdade, mas eu já li parte. Então eu comecei com Nietzsche porque eu era um adolescente depressivo, não me julgue, apenas aceite que Nietzsche curou minha depressão. Brincadeira. Muitos anos de terapia. Mas é isso. Complexo, ele é redundante, ele é. O Foucault tem uns livros que são mais geríveis. Se eu não me engano, A História da Loucura. O mais gerível dele não, é o Vigiar e Punir. Que ele escreveu pro público em geral mesmo. Que tem lá o Panótipo, que é assim que chama, enfim. Só que eu não entendi lufas. Ainda mais que era desses autores franceses dessa época, essa galera pós-estruturalista, pós-moderna, que escrever complicado, né, mano? inventar novos termos e não explicar direito o que é. Era chique. Era chique. Essa galera, se você for pegar Deleuze, Foucault, Lyotard, esse povo francês, eu acho que Lyotard é francês ou é canadense? Era impossível de entender. Aí eu sentei e falei, eu quero entender isso. Eu comecei a ler comentador, eu comecei a quebrar minha cabeça. Tá? Porque se não tem que eu acho brilho, que vale a pena Leon. hoje em dia, porque eu acho que muita coisa que essa galera fala é bobagem. Hoje a minha visão, tá? Desses, vamos colocar essa coisa que a gente chama de pós-estruturalismo, não precisa saber o que é. Mas eu falei, eu quero entender. Eu lia de novo, eu lia comentarista, eu não entendi, eu quebrei minha cabeça. Hoje eu pego pra ler. Que você tem um brilho. É de boníssima. Você tem um brilho. Porque é um exercício mesmo, né? Com certeza. É um exercício. Porque eu subi Você pensar nesses conceitos é foda. E, tipo, queira ou não, você refletir sobre a vida, que talvez tenha muita gente que não faça isso hoje em dia, principalmente nessas épocas de formação, é algo muito importante, né, pro seu poder cognitivo aí, né? Eu não sou de nada dessa porra de saúde e essas coisas de cérebro, eu não manjo, mas eu tenho certeza que isso deve complicar, né? Esse rolê aí. Voltei uma vez. Sim. Subi de novo e mais. Assim como álcool e drogas, né?
Se você não usa álcool, se você usa álcool, drogas e GPT, eu acho que você tá um pouco fudido, meu amigo. Mais fácil o problema é subir a primeira vez. Se você não sobe, né? Você não tem musculatura. Você não tem musculatura pra subir É outras. tudo neural, mas é como a gente estivesse usando a metáfora, no caso, né? Então, assim, eu sinceramente, eu tô com medo da galera. Ainda mais o pessoal de faculdade, humanas. Porque humanas é a galera que vai ter. Que é a galera que mais Humanas, precisa treinar o cérebro, eu acho, tá? Pra ter essa visão crítica, esse tipo de coisa. E a galera que é mais tentada a usar isso daí, porque é o texto que mais escreve, que é a galera que mais escreve texto. Boa parte do seu curso de humanas você vai A passar questão de escrevendo texto, texto escrevendo é artigo, escrevendo verdade, é o trabalho. que eu tinha dito. E- A gente de exatas não escreve tanto texto. Isso é um fato.